saber a importância de aprendermos da palavra de Deus. Paulo, quando está orientando a Timóteo, com precisão nesse versículo 15, ele diz: ele deve estudar para apresentar-se aprovado diante de Deus. Então, observe que a base do conhecimento, a base do que estudamos, normalmente a gente pensa que é para a gente se apresentar diante dos homens. A gente já pensa logo no início, não, eu tenho que estudar porque eu prego, porque eu tenho que conhecer a palavra para eu poder estar diante dos homens. Mas Paulo diz de antemão, nós temos que estudar, dependendo da sua tradução, ele vai dizer: apresenta-te diante de Deus aprovado, ou apresenta-te aprovado diante de Deus. Observe que ele não diz como obreiro, ele não começa falando como obreiro, ele diz: apresenta-te diante de Deus aprovado. Vocês, por que eu tenho que conhecer a palavra? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou ter uma vida prática cristã se eu não conhecer a palavra de Deus? E conhecer a palavra de Deus não está intrinsecamente relacionado só em lê-la, mas de fato saber a realidade da palavra. Por exemplo, eu vi os 3 vídeos hoje que me mandaram, o menino disse: assista aí esses 3 vídeos. Eu fui assistir. Tem um pastor que é muito conhecido na mídia, que muitos admiram ele, o nome de Deus, isso não interfere em sua vida com Deus. Aí ele diz assim: eu estudo teologia e tenho mais de 6 diplomas teológicos para poder bater com esse povo que só gosta da letra. Só gosta da letra. A ideia do vídeo, se você depois for assistir, vai estar na internet, a ideia do vídeo, da letra que ele fala, que a letra mata, a ideia é essa, transmitida. Se você estuda demais, acaba se apegando tanto ao conhecimento que a letra mata. Não tem nada a ver aquele texto com a letra do conhecimento, né? Se a letra matasse, Paulo teria morrido. Foi o próprio que escreveu sobre isso. O texto está falando da letra da lei. Ele está fazendo um contraponto entre a lei, a graça e o Espírito. Aí a pessoa usa como argumento, dizendo que se a pessoa estudar, acaba caindo numa vida espiritual apática, quando na verdade é o contrário. Nós somos limpos pela palavra, nós somos santificados pela palavra, nós somos renovados pela palavra, nós somos alimentados pela palavra, e quanto mais você estuda, menos enganado você é, porque você conhece a palavra. Aí ele pegou, mandou outro, dentro de outro vídeo também, tinha um cara falando, que é comum, porque muita gente, todos os dias o povo manda alguma coisa para mim, eu pergunto o vídeo para você analisar dos vídeos. Aí ele perguntou sobre isso aqui, que o cara disse no vídeo que Deus não nos prova além das nossas forças, né? Nós aí tem que entender o seguinte: na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que é um texto, diz que nós não somos tentados além do que podemos suportar. Tentação não é promoção. Porque se você ler a própria carta aos Coríntios, já na segunda, capítulo 2, Paulo diz que foi provado além das suas forças. E aí, como é que faz? É ou não é? E Paulo diz: eu fui provado além das minhas forças, a tal ponto que eu não tinha mais esperança na vida. Ou seja, eu achava que eu morreria. Então Paulo está se contradizendo. Paulo está se opondo à própria palavra que ele ensinou. É porque existe uma diferença gigantesca entre tentação e provação. Quando nós somos tentados, a própria Bíblia ensina que quando nós somos tentados, cada um é tentado na sua própria cobiça. Cada um é tentado no seu próprio desejo. Agora, a provação é algo que Deus dá aos homens para preparar o homem para algo. Tudo existe uma recompensa no reino de Deus. No entanto, a base é nos preparar para algo. Então, existe uma diferença gigantesca. Então, uma das questões que nós temos que
já atentar nesse decorrer desse curso qual é o propósito dele. Podemos aprender a realidade da palavra de Deus, como de fato ela é em seu sentido. Observação. Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, a missionária Jéssica passou uma informação para a irmã Sueli. Ela quer que a informação dela seja passada adiante, mas do jeito que ela passou, distorcida. Ela quer que seja passada da maneira correta, sim ou não? Então, se Deus passou informação para os homens escreverem, depois que os homens escrevem, o que é que eu só tenho que fazer? Ler, entender e repassar o que já está escrito. Agora imagina que Deus passou a mensagem para um homem para ele escrever, e ele escreveu ao contrário do que Deus falou. Pensa aí, como seria a Bíblia? A Bíblia seria totalmente cheia de erros. Agora, se Deus passou uma mensagem, de todo o livro, foi lá e escreveu o que Deus inspirou a ele. O que é que eu leio e tenho que fazer? Só entender o que está escrito. Nada mais que isso. Eu não preciso inventar nada, eu não preciso criar nada, eu não preciso especular nada. Então o que choca? Por que é que choca a teologia? Por que eu estou falando isso de apresentação? Porque o que choca o campo teológico é porque você vem aprendendo durante o decorrer de anos muitas coisas. Aí quando você para estudar teologia, tem muita coisa que você aprendeu errado. E isso choca. Choca e choca muito. Vai ter muitos choques de realidade, eu já estou querendo precaver, porque no decorrer do curso vai haver muito choque de realidade. A teologia ela nos traz um meio de estudar a Bíblia de maneira mais fácil. Porque estudar a Bíblia não é fácil. Quem disser que estudar a Bíblia é fácil, eu não sei que Bíblia você está lendo. Porque para mim eu acho muito difícil. E quando as pessoas me perguntam algo, eu sempre, quando fazem perguntas, dizem, eu tenho muitas dúvidas, e se coloca que como as dúvidas fossem um obstáculo para eles. Aí eu digo, se preocupa não, porque eu também tenho mais dúvidas do que resposta. É assim. É por isso que é a palavra de Deus, infinita e inesgotável, para o homem achar que sabe tudo. Porque quando a gente acha que sabe, aí a Bíblia mostra que a gente não sabe de nada. Né? Então nós temos que entender, e qual é a ideia da teologia? A ideia da teologia é uma organização. Por exemplo, teologia sistemática. É um agrupamento organizacional de estudos. Você vai ver dentro do campo da teologia sistemática. Por exemplo, a Bíblia, ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, sim ou não? Sim. Agora, como é que eu vou agrupar esse estudo? Como é que eu vou entender isso se eu não tiver uma profundidade na Bíblia? Porque ela já começa no Gênesis falando sobre Jesus. Seja na questão do que nascerá da semente da mulher, não usando o nome dele, mas já está falando dele. E vem discorrendo em toda a Bíblia. Mesmo assim, discorrendo em todas as Escrituras, como é que eu vou conseguir aprender se não tiver um material organizado? Quando você vai para a escola, por exemplo, lá não tem uma matéria chamada antropologia na escola? Tem. Não tem uma matéria chamada ciência? Não tem uma matéria chamada história? Não tem uma matéria chamada geografia? Qual é o propósito? Organizar o estudo dentro daquele assunto para poder facilitar para os alunos e ensinar eles. Qual é o propósito da teologia sistemática, por exemplo? Agrupar os estudos da Bíblia para facilitar a compreensão para os alunos do assunto que está remoto em todas as Escrituras Sagradas. Esse é o propósito. É facilitar o assunto. Porque existem muitos assuntos que são complexos, são difíceis, e o meio de organizar vai facilitar-nos para podermos compreender as Escrituras. Outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção nessa apresentação é o seguinte: é porque a gente temos que entender
como cristãos, não vou falar nem pregador, nem cantor, vou falar como cristãos. Nós temos que começar a refletir o que de fato nós estamos estudando para aprender e qual é o efeito que transmite para a nossa vida espiritual. Por exemplo, eu estava conversando com o pastor El referente a essa questão, e eu disse o seguinte, preste atenção como é simples. Eu disse o seguinte, vamos pegar obreiros, eu não estou falando de membros, vamos pegar obreiros. Isso aí serve para todos, até para membros. Mas vamos pegar obreiros e vamos fazer o seguinte, vamos passar uma prova. Qual é a prova? É para que o obreiro responda qual é a diferença entre regeneração, justificação e santificação. Porque isso é a base para a salvação. Está tudo escrito na Bíblia esses termos. Qual é a diferença? Aí a pessoa diz, eu não sei. Mas é a sua salvação. Se você é salvo, você tem que entender pelo menos um pouco sobre salvação. Observou que a gente entende sobre muitos assuntos da Bíblia, mas não entende sobre o que é principal na Bíblia. Se eu poder perguntar a alguns aqui, alguns vão falar, outros vão ter dificuldade. O que é regeneração? O que é justificação? O que é santificação? Alguns vão ter dificuldade, mas isso é o que é o processo da sua salvação na Bíblia. Para você ver. Aí falou da salvação, agora interessante, não, o que eu vou falar aqui não sou contra. Mas a pergunta é simples. O que é que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, José, e por aí vai, esses homens da Bíblia, o que é que ele tem a acrescentar para a gente no cunho doutrinário da palavra de Deus? Nada. A biografia de Davi, a biografia de José, a biografia de Abraão, de Isaac, e por aí mais. O que é que eles têm a acrescentar no cunho doutrinário da igreja? Nada. O que é que você aprende com esses homens, por exemplo, com Abraão, Isaac, Jacó, na biografia deles, o que eles viveram, vivenciaram, passaram, tiveram experiência, foram homens de Deus, exemplos de fé. Mas no cunho doutrinário da igreja, o que é que ele tem para transmitir para a gente? Nada. Não tem nada. Você aprende o quê? Por exemplo, com a vida e com a biografia dele, você aprende o quê? Referente ao cunho doutrinário. A não ser, às vezes, uma pincelada do Novo Testamento, quando Paulo ou Pedro cita eles como exemplo e faz uma alegoria a um assunto. Mas no que diz respeito à biografia. Mas se perguntarmos, por exemplo, a história de José, o povo sabe. História de Isaac, o povo sabe. História de Jacó, o povo sabe. História de Moisés, o povo sabe. História de Davi, o povo sabe. Por aí vai. Se perguntar sobre a salvação deles, eles não sabem. Agora, me preocupa pelo quê? O que é que estamos transmitindo para as pessoas cujo ensino traz para ele uma base para a sua realidade cristã? Porque o corpo doutrinário da igreja está no Novo Testamento. Então nós temos que até atentar, não estou dizendo aqui que você tem que anular o antigo, eu não vou estudar mais o antigo, não vou pregar mais sobre o antigo, eu não vou ler, não tem nada disso. Eu estou dizendo que a maioria das nossas pregações não agregam em nada no cunho doutrinário da igreja de Cristo. Se você pegar a maioria das pregações, elas não acrescentam no que diz respeito a ensinamento, para que haja nas pessoas uma base sólida para a sua vida cristã. E se não tem uma base solidificada para a vida cristã, quanto tempo essa pessoa se mantém? Quanto tempo essa pessoa estará firme? Porque se começarmos a pegar aqui agora os assuntos que de fato diz respeito-nos para podermos aprender da palavra de Deus, são poucos assuntos que são reverberados nos cultos da igreja, ensinados nos cultos da igreja. Nós nos acostumamos, eu tenho falado muito isso, e eu bato nessa tecla, eu vou continuar a vida inteira. Nós estamos nos acostumando a ser papagaio de pirata. Ou seja, só repetir o que todo mundo repete.
só falar o que todo mundo fala, só buscar o que todo mundo busca. Mas nós precisamos voltar a compreender de fato as Escrituras Sagradas dentro da nossa realidade que nós precisamos. Tem pessoas, por exemplo, se você perguntar para elas qual é a diferença entre, por exemplo, os 4 tipos de batismo que tem na Bíblia. Tem 4 tipos de batismo na Bíblia. Qual é a diferença entre os 4? Não sei. Mas ela foi batizada, mas não sabe a diferença entre os 4 tipos de batismo. Então, a gente tem que começar a analisar sobre o que é que nós estamos aprendendo e o que é que nós estamos transmitindo adiante das pessoas. Porque a gente tem que começar a saber de fato qual é a nossa realidade. O que a Bíblia ela traz para a gente como um fato, para a gente podermos vivenciar todos os dias da nossa vida. Eu estou fazendo questionamentos aqui, mas eu nem vou explicar não, tá? Eu só vou explicar cada detalhe que eu estou questionando aqui, leva tempo. Mas eu só estou questionando para você entender que existem questões simples da fé, que até um novo convertido tem que saber, mas não sabe porque não se é pregado. E o que não se é pregado nunca é aprendido. E se ninguém prega, quem pode aprender? Aí quando se trata de fato de ensinarmos uma mensagem expositiva que vai trazer um crescimento espiritual, fica chato. Sabe por que fica chato e poucos querem estudar? Porque não nasceram aprendendo a estudar. Nasceram na fé, aprendendo. Por exemplo, qual é a realidade de muitas pessoas que entram na igreja? Porque o casamento está frustrado, porque a empresa está falindo, porque emocionalmente está abalado, porque as coisas estão dando tudo errado, porque fizeram uma propaganda que se você vier, Deus vai fazer. O que é que tem trazido as pessoas para a igreja? O que é que tem motivado elas a vir para a igreja? Por isso que muitas das pessoas questionam, fulano entrou e saiu. Entrou porque ele não entrou por convencimento do Espírito Santo e foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele entrou pela propaganda da igreja. E toda boa propaganda convence e faz os olhos brilhar. Mas quanto tempo eu suporto a propaganda? Quanto tempo? Eu aguento viver só na propaganda? Porque eu faço a propaganda, não acontece. E aí? Então existe essa realidade. Nós temos como cristãos, eu estou dizendo cristãos, para usar termos aqui, pregador e cantor, estou dizendo cristão, porque todos, segundo as Escrituras, têm tal responsabilidade. Tem tais responsabilidades. E nós temos como cristão, uma das maiores evidências bíblicas que fomos regenerados, nascidos de novo, é termos prazer na palavra de Deus. Temos prazer na lei do Senhor. Temos prazer em aprender a palavra de Deus. E nós somos responsáveis para transformar esse ambiente. Porque senão, cada vez mais as gerações que vão florescendo, vai florescendo mais analfabeta do que a geração anterior. Quando eu falo analfabetismo, eu não estou falando, eu falo português correto, se a pessoa receja os verbos corretos, os R e os S. Não, eu estou falando do conhecimento da palavra de Deus. Se ele conhece a palavra de Deus, e se ele de fato entende aquilo que ele está transmitindo. Porque tem pessoas que transmitem as realidades com tanta convicção, que hoje você vê a convicção, mas não tem nada a ver. Nós estamos vivendo um perigo eminente. Eu vi no terceiro vídeo que o rapaz me mandou, ele é um coach, mas ele é bem considerável no meu povo. Ele perguntou o que era a coisa principal na vida da pessoa cristã. Aí o rapaz levantou e disse: Deus. Ele disse: Deus não. Família também não. Próximo, não é o próximo também não. Mas então, o que é a coisa principal? Ele disse: é você. Irmão, isso é uma heresia gigantesca. Mas para quem quer viver a teologia do auto-ciame, achar uma beleza. Vai comer com vontade.
A Bíblia manda amar primeiramente a mim mesmo. Nós temos que amar quem? A Deus. Depois o próximo. Então observe o que o camarada está distorcendo. Vocês pensam que eu estou citando aqui, mas vocês vão encontrar aí pela internet que reverbera muito. O que não presta na internet reverbera. A gente sabe disso. O que é bom, por exemplo, você pega um ensinamento, o cara está dando um ensino lá, por exemplo. O cara deu um ensino sobre oração. O cara deu um ensino de um vídeo ali de 2 minutos sobre o pecado que não pode ser perdoado. 50 mil visualizações. Explodindo, vou exagerar, 100 mil. Aí pega uma piada, 1 milhão, 2 milhões, 3. Um vídeo motivacional, 1 milhão. Nós temos que ter cuidado, principalmente nessa nova geração de jovens que está surgindo no meio da internet. Eles comem tudo. Comem de tudo que coloca. Mas quem é responsável? Todo cristão é responsável pela sua fé. Quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos responder com mansidão, aquele que nos questiona a razão acerca da nossa fé, ele não especificou se tem que ser pastor, se tem que ser diácono, presbítero, evangelista, diaconisa, missionário. Não. Ali ele está falando para os cristãos da igreja. Ele está falando para os obreiros da igreja. Nós temos todos, como obreiros, também a responsabilidade, como cristão, mais ainda essa responsabilidade. Porque a gente pensa o seguinte, tem pessoas que dizem o seguinte, que não entendem a Bíblia, vamos lá. Como é entender a palavra? Por exemplo, a Bíblia diz que o pastor dará conta das ovelhas, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia também diz que cada um dará conta de si ou não? E como é que funciona isso então? É o pastor que vai dar conta ou eu vou dar conta? Porque a gente pega um texto isolado, esquece dos outros textos, só se pega um texto, esquece de explicar como funciona a dinâmica da Bíblia. Nessa questão de responsabilidade, quando você fala, por exemplo, em pastoreia, quem lidera, por exemplo, criança, quem lidera jovens, quem está à frente da igreja, você acha simplesmente que você só está tomando conta de um povo, só isso. Para você ter ideia, eu vou iluminar só um pouquinho, mas para você ter ideia, você está tomando conta de uma geração inteira. Você está tomando conta da geração inteira, você está tomando conta da vida emocional da pessoa, da vida espiritual da pessoa, da vida familiar da pessoa. Você que pega é responsável pela emoção das pessoas, é responsável pela vida espiritual das pessoas, você é responsável pela geração e pela próxima geração. Por que aqui na escola eles estão investindo muito nas crianças? Para deturpar o pensamento das crianças. Por que você acha? Você pensa que estão fazendo isso? A fragilidade que existe na mente das crianças para ser enganada. A gente não tem que pensar que é apenas um culto, é apenas um grupo, é apenas um conjunto. As pessoas que você lidera, elas têm família, elas têm emoção, vida espiritual, emprego. A pessoa que você lidera, ela tem tudo isso. Você está apenas liderando. E essas pessoas que você lidera, ela tem família, o que ela aprende com você, ela passa na casa dela. Sim ou não? Se ela aprendeu com você, por exemplo, um conjunto de mulheres, a Sueli, aí ela ensinou algo, para chegar em casa, a mulher vai colocar em prática lá. E se ela ensinou errado, e aí? Quem é que é responsável? Por ela errar e ensinar os filhos e a família errada. É porque a gente só pensa no momento, na realidade agora. A gente se esquece que dali vai, por exemplo, eu gosto de citar, por exemplo, aquela frase que o povo diz assim, não cai uma folha da árvore, só para a gente ter uma ideia, não cai uma folha da árvore, se não for permissão de Deus, que está no Alcorão Sagrado do muçulmano. Quantos milhões de pessoas têm essa frase na mente? Ela saiu de um. E hoje tem milhões.
e aprendeu errado. Você acha que qualquer outro ensinamento, qualquer outra instrução errada, ela não vai sair crescente? Ela não vai proliferar? Você acha que não? Sim. Vai ganhar uma proporção gigantesca. Vai ganhar um cunho gigantesco. Então nós temos que ter cuidado a partir de hoje. Primeira questão da introdução que eu quero falar para vocês é isso. Tenha cuidado a partir de hoje. Cada palavra que você fala para alguém. E seja sincero, eu sou, quando alguém me pergunta algo que eu não sei, eu digo, olha, eu não entendo desse assunto. Não é a minha área. Por quê? Porque eu sei, se eu inventar de querer ser um expert no assunto que eu não entendo, eu vou, falo, o cara vai, diz, foi ele, Daniel que disse, aprendi com ele, porque não sei se você sabe, mas as pessoas confiam no que você diz, a tal ponto que ele nem vai para a Bíblia olhar. Porque aqui tem pessoas que falam algo no culto, seja um pastor, pregador, e a pessoa passa adiante lá na frente, passa adiante, se alguém questionar, ele diz, tu quer saber mais do que o pregador falou? É? Tu quer saber mais do que o pastor falou? É? Por que ele diz isso? Porque ele confia tanto no que foi dito, em quem transmitiu o que ele disse. Pode estar escrito ou não, eu confio no que ele disse. Mas ninguém pode confiar cegamente em nada não, irmãos. Seja a pessoa mais crítica que existe. Não para estar criticando A e B. Ah, fulano errou, ciclano errou. Não. Para você aprender. Veio a palavra. Rapaz, que palavra abençoada. Deixa eu anotar aqui, que chegar em casa eu vou estudar sobre ela. A crítica que eu falo é essa. Eu vou estudar sobre ela, porque eu achei interessante. Porque tem coisas que parecem bonitas, mas não é bíblica. Por exemplo, se eu disser aqui agora, vamos lá. Porque a gente gosta de enfeitar muito, né? Mas vamos lá. Estevão, melhor dizendo, caiu nos pés de Saulo. E a partir dali, Saulo passou a ter um ministério gigantesco. Aí eu começo a aplicar sobre a capa, por exemplo. Aí eu pego e digo, porque existem capas que Deus vai nos dar. Por exemplo, a capa de José. Deus tinha uma capa para José. A capa de Elias. Não é bonito? A capa de Elias, a capa de José, assim como a capa de Estevão caiu nos pés de Saulo, ele a partir dali ele começou um ministério por causa do encontro com Cristo. E a pessoa vai, eu já vi isso. É bonito. Só que a capa que caiu ali, meu irmão, que Saulo segurou, não era de Estevão. Lá em Atos 22 diz que era daqueles que estavam matando Estevão. E agora? É bonito, só não é bíblico. Quando Estevão estava sendo apedrejado, os céus se abriu para ele. Sabe por quê? Porque quanto mais te apedreja, mais os céus se abrem para você. Quem crê, diga amém. Aí a pessoa, glória a Deus! É forte, que palavra é essa? Não, a Bíblia diz que os céus se abriram para ele enquanto ele estava ali terminando a palavra que estava pregando. Nem tudo que é bonito quer dizer que é bíblico. Essa é a realidade. Então nós temos essa responsabilidade imensa. Eu vou sempre na aula introdutória colocar isso de responsabilidade, porque é gigantesca a responsabilidade que você tem. Eu fui para a igreja, visitar a igreja, chama visitar, né? Quando era criança, eu acho que eu tinha uns 7 anos, e eu lembro de algumas coisas do culto. Quando eu comecei na fé, eu lembro de algumas coisas, eu lembro de muitas pregações que eu ouvi. E muitas que eu ouvi, quando eu estou lendo a Bíblia hoje, eu digo, meu Deus, como aprendi errado. Não só aprendi, como preguei também. Ainda preguei um bom tempo errado, até aprender certo. Porque aqui hoje, quando você pensa que eu bato muito nessa questão de aprender certo, no campo teológico, bíblico, as pessoas às vezes acham até que a pessoa é chata. Não, mas é porque eu preguei muitas vezes errado. Muito, não é pouca não, foi muitas. Muitas vezes eu preguei errado. Como eu preguei errado, quando eu passei a entender a Bíblia, eu digo, a partir de hoje eu vou me dedicar a isso, para que as pessoas não aprendam errado como eu aprendi. Porque pensa num negócio difícil, é você desaprender o que você aprendeu errado. E no começo é mais difícil ainda, porque quando a gente tem um choque de realidade, que a pessoa mostra que a pessoa está errada, pensa numa ira, pensa numa raiva que a pessoa fica no começo. Mas rapaz, fulano, terminou de sair do púlpito, o cara disse, tu falou aqui assim, a Bíblia diz assim. Eu, irmão, eu ficava furioso, eu dizia, meu Deus do céu,
Pensa numa coisa que é difícil, é você ser corrigido num erro. Você muda logo de cor, fica logo vermelho. O sangue desaparece e fica só um pouquinho no rosto. É difícil. Até que hoje não, aí eu me acostumei. Quando alguém me corrige, eu acho que é bom. Graças a Deus eu aprendi mais um. Quando for lecionar, a gente vai ter uma linguagem acessível. Só confrontativa, mas acessível. Eu vou dizer uma coisa, quem for até o fim do bacharelado, qualquer pregação na igreja, não dói nada nele. Porque ele vai apanhar tanto que ele vai dizer, nossa, como isso aí é tão fraquinho para bater em mim. Acostuma, irmãos. Eu falo apanhar porque usamos esse termo, né? Mas não é apanhar. Na verdade, eu tenho o privilégio de aprender certo. E deixa eu dar um conselho para você. Sei que alguns já estudam teologia, outros estão ingressando. Outros... Quando você passar a aprender, porque 3 anos e 4 meses você aprende muita coisa. Muita coisa você vai aprender. Não aprenda para ser uma pessoa crítica. Aprenda para ser construída. Ou seja, você ser construído pelo seu aprendizado. Porque tem muita coisa que você vai ouvir e você vai dizer, meu Deus, como está tão errado, Jesus. Nossa, Jesus, como é que pode a pessoa falar isso? Mas se você se tornar crítica, isso vai ser prejudicial para a sua vida espiritual. Muito prejudicial. Por quê? Porque toda palavra que vier, você for a pessoa explicar, aí você vier na sua mente ela, e você deixar ela ir dominando, isso vai ser prejudicial. Porque tem muito, por exemplo, tem muitas palavrazinhas que é citadas, que é normal, é comum, se você for pegando elas, e ela é corriqueira, pode se falar assim em alguns cultos. Por exemplo, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio, isso é corriqueiro. O texto tem nada a ver com presença de Jesus no meio. Tem a ver com disciplina na igreja, com uma briga que estava tendo entre irmãos. Só que você lê o texto. 2 irmãos lá brigando, e tinha que ter 2 testemunhas para poder resolver aquele problema. É o que o texto está dizendo. Não é culto, mas você passa a ouvir isso. Quando você passa a ouvir, se você não for uma pessoa de mentalidade e compreensão, você está aprendendo para a sua construção espiritual, você pode tornar-se uma pessoa muito crítica. Você pode se tornar uma pessoa muito de difícil convivência. Você está com um amigo seu, e ele terminou de pregar e diz assim, e aí, Wagner, o que tu achou? Porque tem gente que gosta, né? Eu nunca fiz isso. Nunca, eu posso lhe dizer, sem medo de errar, mesmo errando minhas pregações. Eu nunca fiz isso. Eu pregava com tanta confiança, mesmo sendo errado, que ainda confiava que estava certo. Mas tem pessoas que gostam, que dizem assim, e aí, o que tu achou da pregação? Depois vários amigos meus que dizem, o que tu achou da pregação? Você está perguntando, então eu vou dizer. Aí eu vou dizer o que achei da pregação. A pregação em si é abençoada. Você só errou aqui, 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 aqui. Pronto. Daqui a dia você pode melhorar isso aqui na sua vida. Agora, se ele não me perguntar, e aí a pregação? Glória a Deus, bênção. Foi forte. Fortíssimo. Então, nós temos que ter essa percepção para não sermos deliberadamente liberais, sem que eles sabem que está certo, mas também não podemos ser críticos a tal ponto que as pessoas não tenham prazer de conviver com a gente. Isso não é bom. Eu estou dizendo isso porque, de fato, você vai aprender nesse decorrer do curso muitas coisas. Muitas coisas, é uma desconstrução. Mas, pastor, já sou pregador, já sou cantor, já faço essa obra de Deus, sou obreiro, mas tem muita coisa ainda para começo de janeiro para dar uma estudada no material, para quando chegar aqui, você não está inteiramente leigo do assunto, que vai ser acompanhado pela disciplina. E lá tem lição 1, lição 2, lição 3, lição 4. Então já está dividida as lições por cada aula mensal. Você vai ler na primeira lição, leia ela o máximo possível e releia o máximo possível. Na segunda faça a mesma coisa. Não leia, conselho, não leia a apostila inteira.
leia só a lição de cada semana. Agora, claro, você tem um mês aí, se quiser dar uma vasculhada nela inteira, ok. Mas, porque tem gente que lê. E depois você pergunta para ele o que ele leu, ele diz, eu não sei o que eu li, mas eu li toda. Porque a questão não é o de você ler, é o quanto você aprende.